Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para mais uma reflexão no capítulo 5 de Mateus, na nossa série aqui de devocionais sobre as bem-aventuranças. E hoje nós leremos os versículos 10, 11 e 12. E por que nós leremos esses três versículos? Porque nós vamos falar sobre a perseguição por causa da justiça. Leiamos aqui, diz assim, versículo 10, do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí na sequência o Senhor Jesus disse: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Meus irmãos, essa bem-aventurança que aparece no versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino, eu ouso dizer aqui que essa é a conclusão das bem-aventuranças. E é curioso, porque ela se encerra da mesma forma como se encerra a primeira bem-aventurança. E diz assim, a primeira: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, os humildes de espírito. E agora também, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. As outras bem-aventuranças que estão aí, do versículo 4 ao versículo 9, elas falam também das realidades do reino, mas não trazem essa expressão. E aqui é importante que nós entendamos o seguinte: quando Jesus está falando sobre ser perseguido por causa da justiça, que tipo de justiça é essa? Que eles estão perseguidos por causa da justiça. É muito comum a gente pensar que essa justiça é a justiça nossa, ou a justiça humana, a justiça social, que essa perseguição aqui é aquela perseguição porque nós estamos tentando fazer alguma coisa que é justa, que é correta aos olhos da lei, aos olhos da sociedade, e aqueles que estão apegados ao mal, à corrupção, à injustiça, estão nos perseguindo. Não tem nada a ver com isso a princípio. E por que eu digo que essa é a última bem-aventurança? Porque o que vai se seguir no versículo 11 não é uma outra bem-aventurança distinta dessa, mas na verdade é um desdobramento dessa. É como se o Senhor Jesus fizesse uma aplicação direta. Porque o que o Senhor Jesus está falando sobre justiça, ser perseguido por causa da justiça, tem a ver com Ele, com a justiça do Evangelho. Ser perseguido por causa do Evangelho. Por estar vinculado ao Evangelho, por ter sido alcançado pelo Evangelho, por estar vivendo o Evangelho. Tanto que é isso que aparece no versículo 11, olha o que ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa. Olha que primeiro ele falou de uma forma que parecia ser uma coisa mais geral, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Aí na sequência ele falou: sois quando sois perseguidos por minha causa, quando vos injuriarem por minha causa, quando vos perseguirem por minha causa, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Ou seja, tendo como causa o fato de nós estarmos vinculados a Cristo. Ou seja, é uma perseguição, é um sofrimento, é uma injúria, é uma difamação que decorre do fato de estarmos vinculados a Cristo e vivendo a vida como Cristo quer. Então é importante que a gente primeiro faça essa distinção, que é desse tipo de justiça que nós estamos falando aqui. É uma perseguição que decorre disso. Não é uma perseguição que decorre porque você de repente abraçou uma bandeira social aí, que é até adequada, que pode ser até justa aos nossos olhos, e você está sendo perseguido por causa disso. Essa perseguição que porventura você possa estar sofrendo porque abraçou alguma bandeira social que é justa, não é a situação que está sendo dita aqui. A situação que está sendo dita aqui é aquela situação de você estar sendo perseguido por causa do Evangelho.
Por isso que eu disse que essa bem-aventurança do versículo 10, ela é a última dessa série, porque no versículo 11, ela é apenas um desdobramento, ela não é um acréscimo de uma coisa nova. É que agora, o que é que o Senhor Jesus faz? Ao finalizar as bem-aventuranças, no versículo 11, ele então as dimensiona para aqueles que andam com ele faz uma menção muito clara em direção aos seus discípulos. E diz, ó, quando vocês sofrerem por minha causa. E aí ele vai falar justamente, né, que essa coisa de ser perseguido, a gente não pode confundir. Às vezes a gente confunde, a gente pensa que o fato de sermos crentes, e aí as pessoas têm uma indisposição conosco, a gente já atribui essa indisposição a uma questão religiosa, uma questão espiritual, e às vezes não é. Às vezes é porque a gente aqui é muito chato mesmo. Às vezes a gente aqui está criando confusão mesmo. Eu gosto muito de dar o seguinte exemplo, que eu ouvi certa vez, onde uma irmã, ela dizia que era perseguida no trabalho dela porque ela era crente, ela era evangélica. E aí, conversando um pouco mais, ela falou, não, eles não gostam de mim não. Eu falei, mas como é que eles sabem que você é crente, que você é evangélica? Não, porque lá eu faço questão de estar sempre colocando música evangélica, sempre música de louvor, e eles não gostam não, mas eu boto mesmo, sabe, eu coloco, porque eu gosto, acho que a palavra de Deus tem que ser anunciada. E eu fiquei pensando, gente, que negócio é esse? Eu disse, mas você acha que essa indisposição é porque você é evangélico ou porque você é chata? Porque você sabe que as pessoas não querem ouvir essas músicas, porque você sabe que essas músicas incomodam, você sabe que aquele ambiente é um ambiente de trabalho, é um ambiente comum, não é um ambiente particular, não é um ambiente teu, onde você pode impor o que você quer do teu jeito, não é a tua casa, e ainda assim você faz, sabendo que isso cria uma indisposição, e você acha que essa indisposição é porque você é crente? Não, não é, porque você é chata, que você está incomodando. Sabe que você está tentando impor uma coisa pela força, mas você está dando uma roupagem espiritual nisso, porque para você é conveniente atribuir essa perseguição, né, a um caráter religioso, porque aí se torna algo virtuoso, só que não é virtuoso. Você está cavando isso com as próprias mãos, e não tem nenhuma virtude espiritual nisso. Curiosamente, a Escritura fala a respeito disso também, irmãos. Curiosamente ou providencialmente seria melhor, né? Olha o que Pedro disse na sua primeira epístola, no capítulo 4. Ele vai dizer assim, olha, a partir do versículo 12: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ele está falando de uma perseguição que já estava iniciando, e ele chama isso de fogo ardente, né, que já começa, né, a surgir no meio deles, no meio daqueles discípulos destinatários originais da primeira epístola, daquela região da Ásia Menor. E ele diz, mas não estranhe, como se fosse algo, né, anormal, extraordinário, né? O versículo 13: Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se, agora preste atenção, pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ou seja, esse é um fator, né, uma indicação de identificação. Se você está sofrendo por causa de Cristo, né, isso indica que você está unido a Ele. É mais ou menos isso aqui que está sendo dito. Olha no versículo 15: Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor. Isso tudo são questões sérias do caráter de alguém, né? Isso tudo demonstra uma inclinação do coração para agir dolosamente, né? Para praticar o mal. Mas segue, ó, ou como quem se intromete em negócios de outra. Ou seja, não sofra também por ser enxerido, por ser intrometido. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, a primeira coisa, a gente tem que discernir o que é isso, ser perseguido por causa da justiça. Não é ser perseguido porque somos fanáticos,
não é ser perseguido porque somos inconvenientes, sabe? Não! É uma perseguição que decorre do fato de você estar unido a Cristo. E as pessoas vão te perseguir porque elas não gostam de Cristo, sabe? Porque elas são contra tudo aquilo que tem a ver com Cristo. Elas não estão te perseguindo por causa de algum comportamento especificamente teu que as agrediu, ou que foi deselegante com elas. Não, elas estarão te perseguindo ou te injuriando por causa de Cristo, por causa da tua vida no Evangelho e aquilo que o Evangelho tem produzido na tua vida e que as está incomodando. A primeira compreensão é essa do texto. E a segunda coisa é que Jesus fala não só apenas de ser perseguido, mas quando ele direciona esse texto, ele aplica essa bem-aventurança, né, de ser perseguido por causa da justiça aos seus discípulos. Ele vai falar que isso tem que ser motivo de gozo. Olha aí, regozijai-vos e exultai. E a mesma coisa que Pedro fala lá, no texto que nós acabamos de ler. Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, duas coisas que a gente precisa ter. Primeiro, esse discernimento de que tipo de perseguição é essa, irmãos, e sabermos que é aquela perseguição que decorre do nosso compromisso com o Evangelho, da presença de Cristo em nós. E segundo, quando isso ocorre, o nosso coração tem que enfrentar essa perseguição, esse sofrimento, esse ataque à nossa honra. Temos que enfrentar isso com um coração que se alegra no Senhor, sabendo que isso, na verdade, é um sinal da nossa identificação com o nosso Senhor e com aqueles que já palmilharam o caminho do Evangelho, já passaram por essa terra e honraram o compromisso de vida com Deus. É isso que o Senhor Jesus fala. Regozijai-vos, porque o vosso galardão é grande no reino dos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Portanto, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ensine, a não ter nenhum comportamento que faça com que as pessoas queiram nos perseguir, nos humilhar em razão de alguma semente ruim que tenhamos lançado, ou como uma justa retribuição por um comportamento indevido da nossa parte. Mas que todo sofrimento que porventura tivermos que enfrentar na vida, toda perseguição, toda difamação, não seja porque a gente procurou com as próprias mãos, não seja porque a gente plantou a semente ruim, não seja porque nos metemos em assuntos que não eram do nosso interesse, não seja porque nós praticamos o mal contra alguém. Não. Que seja tão somente por causa do nosso amor à justiça, o nosso apego ao Senhor Jesus, o nosso compromisso no Evangelho. Se tivermos que sofrer, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e que soframos por causa disso. Não porque procuramos e produzimos o mal, ou produzimos uma retaliação, uma reação ruim em função das nossas próprias ações. E quando tal sofrimento vier, quando esse sofrimento específico vier, que o nosso coração consiga se voltar para Deus e Deus nos dê a graça para que nos alegremos nele, reconhecendo que tal sofrimento é uma demonstração da identificação da nossa vida com a vida do Evangelho, da nossa vida com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te livre, que te impeça de andar por caminhos onde você mesmo procura o sofrimento para ti, mas que Deus guarde o teu coração e que você viva o Evangelho de tal forma que a tua caminhada deixe muito claro para todos a quem você serve, para quem você vive. E se isso, ou quando isso te trouxer qualquer tipo de indisposição, por causa da justiça, por causa do nome de Jesus e da pessoa dele na tua vida, que o teu coração tenha gozo, que Deus te dê a graça de você se manter fiel, caminhando na presença dele. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.